Bom dia pessoal, graças a Deus, tudo bem? Pastor Marcos aqui falando. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar com vocês um pouco aí da palavra, né? Junto de vocês nós fazemos essa leitura da Bíblia, né? Nesse desafio de lermos ela em um ano. E que bom que podemos cooperar com isso, né? Desde já eu já peço para você se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho para que você receba nossas notificações de mais vídeos. Estamos aí preparando uma outra série também de vídeos, além desse aqui que nós estamos fazendo, que é da Bíblia em um ano, né? Então eu peço para você que você se inscreva para estar recebendo, tá? Nosso intuito aqui não é, como eu sempre falo, não é pregar teologia, não é pregar doutrina, não é pregar razão, né? O que é certo, quem tem razão ou não. Nossa intenção desse canal é a gente poder desenvolver o hábito da leitura e da meditação da palavra e desenvolver relacionamento direto com Deus através da leitura, tá? Então, eu peço para você que você se inscreva no nosso canal e esteja atento ao que nós estamos fazendo aí, tá bom? Hoje eu peço um pouquinho de perdão, pode ser que eu tenha um pouquinho de dificuldade na leitura, porque, como vocês sabem, né, eu já comentei em alguns vídeos que eu faço um tratamento dentário e eu uso o aparelho, né? E esse aparelho hoje está me incomodando muito, machucou bastante aqui embaixo aqui, né? E eu estou fazendo um tratamento severo até, né? De não só para, enfim, não entrar muito em detalhes, né? E então incomoda bastante, certo? Então se tiver um pouquinho de dificuldade, eu peço para vocês que vocês entendam aí, tá bom? Então vamos lá para nossa leitura. Deixa eu mudar minha tela. Bom, como sempre, eu não mudei aqui. Nós estamos hoje no sexto dia, tá? Então nós estamos no sexto dia. Como sempre eu peço para que você, antes de começar, espero que você já tenha feito. Se não, faça, dá uma pausa no vídeo aí, faça as suas orações antes de começar. Reserve um tempo em um lugar bem discreto, bem tranquilo, para que não haja nenhuma nenhuma intercorrência, que ninguém possa atrapalhar, tirar a tua atenção. E como sempre falo, né, e a gente sempre espera, que nossa leitura dure uma média de 30 minutos aqui, tá? E eu quero só abrir um parênteses aqui e falar uma coisa bem legal. Que você que tem dificuldade de fazer uma devocional, né, de ter um momento ali de intercessão, de oração, porque fala assim, e isso não é uma crítica, isso não é algo que eu estou falando que você está errado ou não, porque eu já me peguei nessa situação. Mas você sempre pensa assim, eu vou orar, eu não sei o que ler, eu não sei o que orar, eu não sei o que fazer, eu fico lá, eu falo duas, três palavras, já não tenho o que falar, né? A gente está montando um material, né? Montando um vídeo aqui para ajudar nessas questões aí. Mas, se você pegar aqui, dando um spoilerzinho, você pegar aqui essa leitura diária que nós estamos fazendo da Bíblia, que dura uma média de 30 minutos, você pegar desses textos aqui, fazer umas anotações, né, tirar tudo aquilo o que você está sendo ministrado, que Deus está falando no seu coração, e depois pegar desse tempo em cima dessas discussões que você tirou, né? Um exemplo, eu li aqui e falou algo sobre perdão, falou algo sobre, sei lá. Aí você ora em cima desse tema, né? Que você sentiu que Deus falou com você. E depois disso você coloca os teus alvos de oração, né? Você faz uma listinha, coloca lá os teus alvos de oração, os teus pedidos, né? Teu momento de intercessão, né? Pelo país, pela família, enfim. E você vai perceber que o teu tempo de devocional ele vai durar mais de uma hora, né? Então você passa a ter mais de uma hora de busca aí, né? Tendo que muitas vezes você dividir esse tempo aí, porque uma hora ainda é pouco, né? Porque para que você tem que fazer. E como sempre falo, conforme você vai tomando o gosto, o hábito de fazer isso, né? Você vai perceber que você quer fazer mais, né? E mais e mais e mais. Isso é bem legal, né? Isso chama-se desenvolver relacionamento com Deus, tá bom? Então vamos lá, nossa leitura aqui, pessoal. Como falei, sexto dia. Deixa eu minimizar aqui. Vamos lá. Nós vamos começar em Gênesis. Vamos lá.
Então o Senhor disse, a Abrão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que havia acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré e Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento. E tendo Betel a oeste e Ai a leste, e construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe, e houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, a sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, vieram os egípcios que Sarai era... Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era mulher bonita, muito bonita. E vendo-a, os homens da corte do faraó elogiaram diante de faraó. E ela foi levada ao seu palácio. E ele tratou bem Abrão por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois juntamente, jumentos e jumentas, servos e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu te tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, toma e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partissem com sua mulher e com tudo o que possuía. Começamos a entrar na história de Abrão, que eu acho uma das histórias mais legais e fantásticas da palavra de Deus, né? Isso daqui é bem bacana. Eu gosto muito, muito. Abraão foi um homem que depois de tudo que houve na terra, né, tinha um relacionamento com Deus maravilhoso, né? E não é só por causa da fé, mas sim por causa do relacionamento dele com Deus, né? Vamos continuar aqui, Gênesis 13. E saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe, com sua mulher e com todo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto que em gado, como em prata e como em ouro. E ele partiu do Neguebe em direção a Betel, e indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, e entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar.
Se você for para a esquerda, irei eu para a direita. Se você for para a direita, irei eu para a esquerda. E olhou então Ló e viu todo o vale de Jordão, tudo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, e isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os senhores de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E disse ao Senhor Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte e para o sul, e para leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, e se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximos aos carvalhos do Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Bom, aqui a gente já viu a primeira desavença, né, entre Ló e Abrão, né, por causa de terra. E o mais legal, que depois nós vamos acompanhando o texto aqui mais para frente, essa decisão de separar, que Ló quis tirar vantagem, né, porque ele viu a terra, que a terra era verde, boa, tal, aquela história toda aí, né, cresceu os olhos, imagina, né. Mas nós vemos quem foi lembrado na história, né. Então vamos lá. Como eu falei, a gente não quer se prender muito à dissertação aqui, né. Eu quero que você desenvolva a sua interpretação, você colha aqui o que Deus tem para falar com você, tá bom? E eu quero que você coloque nos comentários aí: olha, Marcos, falou isso, Deus comentou isso comigo, eu estava passando uma situação e essa palavra veio. Pode pôr, tá bom? Salmo 6. Senhor, não me castigues na tua ira e nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti, e entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar. Inundo de noite da minha cama, de lágrimas encharcam os meus leitos. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração, e serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Né? Nós vemos aqui uma oração do salmista, né, colocando aqui a sua súplica diante de Deus, as suas lamentações, as suas dificuldades, e no finalzinho nós vemos que Deus o responde, né? Ele já vai declarando as palavras de Deus. Vamos lá agora em Mateus 10. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então, esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Orfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios e nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se a ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo.
Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, e deem também de graça. Não levem nem ouro e nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extrema, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entraram, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores, reis, como testemunhas a eles aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Os irmãos entregarão à morte. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo dele. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, e nem oculto que venha a se tornar conhecido. Os que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo do inferno. Não se vende 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenha medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também os confessarei diante do Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra. E não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim para fazer o que o homem fique contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Os inimigos dos homens serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, essa encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque é justo, receberá a recompensa do justo. E se alguém der menos, mesmo que seja apenas um copo d'água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa.
Nós vamos ainda aqui nessa parte aqui, né, de Jesus enviando os discípulos, mas uma das coisas que é bem legal aqui, que eu gosto muito nesse versículo, tá aqui, ó. Quer ver? Aqui, no versículo 32: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do Pai que está nos céus, né? Esse versículo é um versículo bem interessante, né? Que quantos de nós, ou então quantas pessoas nós conhecemos que se dizem: sou crente, sou cristão, vou à igreja, mas não se mostram, né? Não falam de Jesus por vergonha, ou então vive uma vida dúbia, né? Vive uma vida de, de máscara, né? Enfim, tá? Vamos ao próximo capítulo. Capítulo 11. Deixa eu ver se tá certo aqui minha leitura, tá? Ó, bastante coisa também, hein? Vamos lá. Depois que terminou de instruir os 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar na cidade da Galiléia. João, ao ouvir da prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar algum outro? E Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? De novo, enquanto saíram os discípulos de João, Jesus começou a falar da multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Pelo vento? O que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo que é mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. E digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é o maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. O que usam a força se apoderam dele. Pois todos os profetas e as leis profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas com as outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançam. Tocamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem um demônio. Deixa eu só fechar um negocinho que abrir aqui. Ele tem um demônio. Veio o filho do homem veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizados os maiores de seus milagres, pois não se arrependeram. Ai de vocês, Gorazim! Ai de vocês, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro ou Sidom, há muito tempo, elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês.
E vocês, Cafarnaum, será elevado até os céus. E vocês, Cafarnaum, será elevado até os céus? Não, vocês descerá até o Hades. Se os milagres que em vocês foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. Pesado isso, hein? Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. E todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E a ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele que é a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês os meus jugos e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mais um texto aí lido, né? Mais um capítulo. Só quero destacar um negocinho que eu achei aqui que é bem pesado. Quer ver? Cadê? Aqui, ó. E vocês, Cafarnaum, será elevado aos céus? Claro, não. Vocês descerá até o Hades. Cara, Cafarnaum devia estar numa situação que Jesus, hein? Se os milagres que vocês fossem, se os milagres que em vocês foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, lembra da história de Sodoma, né? Lembra não, né? A gente não passou por ela ainda, mas eu acredito que vocês conheçam por que Deus destruiu aquela cidade, né? Jesus está falando, se os milagres que Jesus, ele próprio, havia realizado em Sodoma tivesse sido realizada em Sodoma, ela teria permanecido, ou seja, haveria tido conversão, pessoas provavelmente iriam se arrepender, né? E aqui ele fala no 24, mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma. Cara, Sodoma foi uma cidade que, imagina a situação, e ele fala que vai ser a menos rigor do que para o pessoal de Cafarnaum. Imagine, a incredulidade de Cafarnaum devia estar, né? Mas isso se dá porque o próprio Cristo estava ali, né? E quantas vezes nós sabemos as coisas, conhecemos Cristo, conhecemos das suas benfeituras, sabemos de tudo que ele pode fazer, tudo aquilo que pode ser realizado e o que foi realizado através dele na cruz, e mesmo assim nós o ignoramos, né? Então é mais ou menos isso. Bom, pessoal, aqui foi mais um texto, né? Eu estava vendo aqui, nós já lemos desde o começo, esse aqui é o 6º vídeo, desde o comecinho nós já lemos 30 capítulos, né? Nós já lemos 30 capítulos. Nós pegamos aqui, ó, 13 de Gênesis, né, que a gente leu, né? 13 de Gênesis, mais 6 de Salmos, mais 11 de Mateus. Nós já lemos 30 capítulos, né? E isso em 6 dias. Então é bem legal, né? A gente começa a viajar na história, né? Começa a fazer como se fosse uma cronologia, uma história na mente. É bem legal, bem gostoso. Então, pessoal, esse aqui foi mais um vídeo. Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil para a gente conversar. Esse aqui foi mais um vídeo. Eu agradeço vocês por estar nos acompanhando. Peço que vocês mais uma vez se inscrevam, dê um joinha, ative o sininho. Esse canal ele não está sendo monetizado, né? Então o pessoal pode falar, fazendo isso para virar youtuber, para ganhar dinheiro. Não estou fazendo nada disso, né? Simplesmente é mesmo um desafio de ajudar, de cooperar para aqueles que querem desenvolver um relacionamento com Deus através da leitura, né? E eu vou fazer em breve um vídeo falando sobre devocional, uma dinâmicazinha de como você montar sua devocional, como você ter um momento de devocional para se achegar mais a Deus, tá bom? Então,
Pessoal, foi um prazer, mais uma vez. Deus abençoe e graça e paz.